Iniciando o culto da visão, eu quero partilhar com você muitas coisas. Falaremos sobre estatísticas do ano de 2024, celebraremos a colheita que o Senhor tem nos dado a oportunidade de colher de fato durante esse ano que nós estamos encerrando, e falaremos também sobre aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração para a próxima temporada. Mas eu quero começar dizendo para você o porquê de um culto da visão. Talvez você esteja se questionando, seja a primeira vez que você está num culto da visão, né? E eu quero te dizer porque a palavra do Senhor, ela nos instrui a respeito da preciosidade de uma visão bem comunicada. A Bíblia fala em Provérbios no capítulo 29, verso de número 18, que sem visão o povo perece. Ou seja, a visão, ela nos resguarda, ela nos protege de caminharmos no caminho que o Senhor tem nos chamado a percorrer juntamente com Ele. E Abacuque no capítulo de número 2, verso de número 2, a Bíblia fala a respeito da visão estar clara, dela ser escrita de forma tão clara ao ponto de que alguém que passe correndo possa também compreendê-la. Nós somos uma igreja que sabemos muito bem quem nós somos em Cristo Jesus, e também honramos a porção que Ele nos confiou como comunidade na fé, para percorrer essa carreira como igreja aqui nessa terra, fazendo o seu papel de desfazer as obras de Satanás, de saquear o inferno e povoar o céu, de alcançar o povo que o Senhor tem separado para nós. Existe uma porção dessa colheita que é da nossa responsabilidade colher, amém? Então essa visão, ela nos resguarda desse caminho. Nós não estamos aqui brincando de ser igreja, isso é algo seríssimo para nós. Então nós buscamos compreender no Senhor, com base na palavra dEle e com discernimento a respeito da estação espiritual que nós estamos, da localidade em que nós estamos, para que a gente possa fazer com um bom equilíbrio, com sabedoria, a vontade de Deus nessa terra, amém? Glória a Deus! E você está numa casa que tem perpetuado o legado de Cristo com base em 3 pilares da visão, que é, repita comigo, avivamento, revelação e relacionamento. Se você é parte dessa comunidade local, você já ouviu muitas vezes isso, e nós fazemos questão de reafirmar, para te lembrar como nós somos como igreja. A essência da Igreja United nada mais é do que nós acreditamos ser a essência da igreja de Jesus. Nós estamos sempre voltando os nossos olhos para a igreja de Pentecostes, para buscar ali nos princípios praticados pelos irmãos do primeiro século, conforme eles receberam do Senhor Jesus, para que a gente possa também replicar para o nosso tempo. É bem verdade que as metodologias, elas são sazonais, elas mudam de acordo com o tempo, contudo os princípios da palavra são imutáveis. E nós compreendemos que avivamento é algo importante para nós, meus irmãos, porque nós nos apegamos ao poder do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Nós cremos que desde Atos 2, o poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, Ele desceu sobre a igreja, cumprindo aquilo que Ele mesmo prometeu, que pelo poder dEle nós seríamos suas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria, até os confins da terra. E esse legado se perpetua, chegou até nós por intermédio do poder do Espírito Santo, aquele que tem convencido o mundo do pecado, da justiça e do juízo, convenceu o nosso coração, encheu o nosso coração de fé, e confiadamente nós temos avançado debaixo desse mesmo legado, crendo que esse mesmo Espírito que nos resgatou é o mesmo Espírito que vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, vai nos dar capacitação para que nós façamos aquilo que Jesus Cristo disse que nós faríamos, as mesmas obras, e obras ainda maiores das quais Ele fez. Então nós nos apegamos nesse revestimento de poder, no poder do Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, e buscamos esse avivamento espiritual, primeiramente de forma individual. Nós cremos que uma igreja avivada é uma consequência de pessoas que estão buscando avivamento pessoalmente em primeiro lugar. É uma consequência de pessoas avivadas, é uma consequência de pessoas com fome de Jesus. E quando pessoas que têm fome de Jesus, que estão buscando esse avivamento, se reúnem, nós temos então um avivamento acontecendo na comunidade, e que não fica na comunidade, mas a partir da comunidade na fé, toca a sociedade, transforma o lugar onde nós estamos, amém? Também caminhamos debaixo de revelação como uma das bases dessa comunidade na fé, porque acreditamos que a palavra de Deus,
é o firme fundamento para que a gente possa nele encontrar toda a revelação que o nosso coração precisa. Eu tenho dito e volto a dizer aqui nessa noite que a Bíblia é a autoridade máxima nessa igreja. Eu digo isso para que você tome para si também a sua responsabilidade de fazer o seu papel de buscar a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus, de ter o seu coração devoto e compreender nas Escrituras quem Deus é, quem Cristo é, amém? Então, a revelação que nós buscamos como comunidade não são revelações humanas, não são novidades inventadas por homens, mas são revelações que estão ecoando há 2000 anos na cruz do Calvário. A revelação do Cristo, a pessoa que se apresentou entre nós, tendo sido enviada por Deus, para levar sobre si os nossos pecados. E nessa aventura, nessa jornada de conhecer e prosseguir em conhecer a Cristo, nós temos buscado nele revelação para compreender a sua palavra. Assim como o Espírito Santo testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus, esse mesmo Espírito nos acompanha nessa jornada. E com o auxílio dele, nós temos crescido dia após dia na maturidade da fé em Cristo Jesus. Também somos uma comunidade que busca relacionamento, porque nós compreendemos que o resultado de pessoas que foram alcançadas por Cristo Jesus é que essas pessoas vivam em comunhão, que elas vivam em comunidade. Assim como nós olhamos para a igreja de Atos no capítulo 2, no verso 42, a Bíblia diz que todos eles perseveravam no ensino dos apóstolos, eles perseveravam no partir do pão, na comunhão, na oração, e o resultado disso é que eles viviam em unidade de fé. Nós temos buscado, através do relacionamento entre os irmãos, esse lugar de comunhão, onde nós suportamos uns aos outros e também edificamos uns aos outros na nossa fé. Então isso é crucial. Repara como esses fundamentos, eles não são criados simplesmente para que isso fique legal, para que fique bonitinho, mas são fundamentos bíblicos para a igreja de Jesus. Você está comigo até aqui? E esses pilares da visão, eles são estabelecidos com base também nos nossos 5 pilares da Igreja United, que estão inclusive estampados ali naqueles 5 quadros na entrada do hall, que é: nossa fé é fundamentada, nossa expectativa é excelência, nosso centro é Cristo, nossa generosidade é genuína e o nosso mandamento é multiplicação. Esse é o como nós fazemos aquilo que o Senhor tem nos dado como visão. E eu quero te encorajar, se você deseja compreender um pouco mais sobre isso, especialmente se você é membro dessa casa, você precisa compreender mais sobre isso. Eu quero te encorajar a ir para as nossas plataformas digitais, especialmente no canal do YouTube ou do Spotify, para você poder ouvir uma série que nós fizemos no mês de outubro, uma série do mês do legado, para falar sobre cada um desses tópicos. Utilizamos os 5 domingos do mês de outubro para falar sobre cada um desses pilares que sustentam, que dão alicerce para que essa visão seja estabelecida, amém? Então vá para lá e tome mais conhecimento sobre isso. Glória a Deus! Antes de entrar na visão compartilhada para 2025, eu quero compartilhar com você alguns números de 2024, algumas informações para que a gente possa celebrar a colheita. Eu creio, meus irmãos, que a gente precisa olhar para o futuro com grande expectativa. Eu creio que nós precisamos crer para um Deus que vai fazer abundantemente mais numa nova temporada. Mas é muito necessário que a gente possa também trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E aquilo que nós traremos aqui, a partir de agora, é motivo de celebração para nós. Porque pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus, pela graça e misericórdia do Senhor, aquilo que nós vamos comunicar aqui tem sido alcançado. A igreja de Jesus, ela perpetuou e ela vai perpetuar até que Ele venha reinar literalmente nessa terra, porque Deus está envolvido nessa obra. Essa é uma grande obra do Senhor, e nós celebraremos aqui a partir de agora, essa grande obra do Senhor no nosso meio, amém? Muito bem, eu quero trazer alguns números para você, começando aqui pela nossa comunidade local, falando sobre o nosso público aqui na igreja, para que a gente possa tomar conhecimento dessas coisas. Eu quero especialmente chamar a sua atenção para um dado estatístico aqui, a respeito do grande crescimento que nós tivemos em percentual, quando nós abrimos o culto da manhã.
né, nós vimos aí com a média no semestre de 187 pessoas dos cultos, em crescimento. Nós somos uma comunidade familiar, mas que buscamos crescer, que buscamos evangelizar pessoas, para que mais e mais pessoas conheçam a Jesus. E óbvio, quando a gente compreende que chega o tempo, a gente vai para uma outra localidade, a gente começa uma nova obra, numa nova região, mas nós temos espaço de crescimento ainda nessa localidade, porque precisamos nos estabelecer aqui em Bela Vista como uma igreja local também, amém? Então, esses números têm sido crescentes desde o início do ano, e temos uma média de 187 até outubro. Quando a gente chega em novembro, a gente teve um aumento de 35%. Eu alterei esse número aqui, na verdade, foi eu que fiz os slides, tá? Me perdoem pela simplicidade. Eu terminei 2 horas da manhã de fazer esses slides aqui, e tem esse errinho aqui. Mas aumentamos em 35% a quantidade de pessoas que têm se reunido para adorar Jesus aqui junto conosco a partir do mês de novembro. Então, nós acreditávamos, nós sabíamos, eu tinha uma forte impressão no Espírito que ao abrir esse culto pela manhã, que nós abrimos em outubro, seria um espaço para que mais pessoas se achegassem, até mesmo para que membros da casa pudessem conseguir congregar de uma forma mais consistente, né? Muitas famílias, especialmente os pais que têm filhos pequenos, têm preferência por esse horário. Então nós temos um salto significativo aqui no mês de novembro a respeito da presença de pessoas no culto, e vamos continuar assim agora no ano de 2025 também, amém? Eu creio que esse espaço aqui, tanto pela manhã quanto pela noite, né, é como se a gente tivesse ganho espaço para crescer. Vai ser uma oportunidade para que mais e mais pessoas se acheguem à comunidade local e se acheguem especialmente a Cristo Jesus revelado na palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Passando pelo público, vamos falar um pouco de demais informações aqui a respeito, pode passar por gentileza, Juninho, dos visitantes e das respostas aos apelos. Vamos lá, tivemos 1.213 visitantes até aqui nesse ano. Gente, é muita gente. Mais de 100 visitantes por mês, né? Cerca de 25 a 30, um pouco mais por média, de visitantes por domingo, né? É uma marca significativa e expressiva para quando a gente considera a proporção desses números com a nossa comunidade local. Somos uma comunidade com um pouco mais de 200 membros, recebendo 1.200 visitantes no ano. É lindo isso. Eu acredito que faz muito parte, inclusive, daquilo que o Senhor um dia partilhou no meu coração, e eu comuniquei à igreja antes de nós irmos para esse prédio, que essa comunidade na fé aqui, ela seria, inclusive, conhecida na cidade a respeito de algo que Deus está fazendo no centro da cidade, no bairro do Bela Vista, e chamaria atenção para que pessoas pudessem testemunhar aqui o que está acontecendo. E nós temos recebido pessoas de várias cidades. Eu recebo amigos pastores que passam por aqui de várias cidades, de vários estados. Isso tem acontecido semana após semana, mas não somente isso, temos recebido pessoas que têm recebido a Cristo Jesus aqui. Então nós temos, durante esse ano de 2024, 150 salvações e reconciliações. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Esse é o número que a gente mais tem que celebrar, meus irmãos, porque esse número representa pessoas que foram retiradas de um império de trevas e transportadas para um reino de luz, amém? Glória a Deus. É por causa disso, né, que nós fazemos a obra de Cristo Jesus. Nós nos reunimos por causa do Cristo, mas nós trabalhamos para Cristo Jesus como seus servos, para que pessoas conheçam a Ele. E glória a Deus que pessoas têm sido salvas, famílias têm sido restauradas, pessoas têm sido libertas, e nós cremos, né, que esse número ele vai se expandir ainda mais nessa nova temporada que nos aguarda. Tivemos também 41 pessoas batizadas no Espírito Santo aqui na nossa comunidade também. Glória a Deus. Seguindo. E o Rich, quero comunicar também a respeito da nossa frente de evangelismo e ação social na igreja. Essa é a frente que coordena essas ações aqui na igreja. Nós tivemos pelo menos 6 ações muito importantes, né, aqui durante esse ano. Claro, semanalmente nós temos ações acontecendo na frente da igreja ali, o Rich evangelizando e abordando pessoas, levando o evangelho, entregando cestas básicas. Mas tivemos 6 eventos pontuais que eu quero comunicar para você aqui durante esse ano de 2024. Por exemplo, nós tivemos durante a conferência de oração, que é a época de carnaval, né, nós tivemos um evangelismo massivo aqui acontecendo durante todos os dias de conferência aqui no bairro do Bela Vista. Tem muitos blocos, né, de carnaval aqui na época, e está chegando de novo essa época aí. A gente vai voltar para o carnaval, evangelizar pessoas
novamente, amém? Tivemos também uma ação social na Arena Bela Vista, que é um campo que fica embaixo do pontilhão aqui, bem perto aqui de nós, aqui da igreja, onde existe um projeto social que atende crianças de famílias carentes. E lá nós levamos bolas, nós entregamos cestas básicas, nós tivemos atividades com psicólogo, com fisioterapeuta, demos orientação profissional. Foi um dia lindo, maravilhoso, muito marcante para nós. Tivemos uma outra ação servindo café da manhã na Praça Dom Orione, junto com um paralelo de uma ação com saúde mental acontecendo aqui na praça, que é onde tem a praça da feira mais popular do nosso bairro aqui, muito conhecida em toda a cidade. Tivemos também a entrega de brinquedos no Hospital Menino Jesus, que foi, se eu não me engano, no mês passado. Foi também um tempo muito abençoador. A gente tem comunicado à igreja a respeito dessas ações aqui, além de evangelismo semanalmente na porta da igreja, nas ruas do bairro aqui, evangelizando pessoas e abençoando pessoas também. Distribuímos cerca de 400 cestas básicas, glória a Deus. Cerca de 500 pessoas ouviram o Evangelho de Cristo Jesus através do YouReach. Tivemos cerca de 100 pessoas confessando a Cristo Jesus. E cerca de 50 pessoas receberam oração por cura. E nós cremos para esses números aumentando, não apenas porque queremos números, mas porque queremos pessoas. Pessoas conhecendo Cristo. Pessoas sendo abençoadas por aqueles que carregam a revelação do Cristo, amém? Glória a Deus, mas foi um avanço significativo para nós nesse ano de 2024, através dessa frente de ação social e evangelismo. Glória a Deus por isso. Inclusive no dia 20, próxima terça-feira, eu quero fazer uma convocação aos homens dessa casa. E agora chegou a hora de você dar o seu brado de testosterona agora, tá? Cadê os homens dessa casa? Glória a Deus. Convoco você para a próxima terça-feira, às 19h30, aqui na igreja. Nós teremos uma ação de distribuição de marmitas e bíblias aqui na região para pessoas que estão em condições de rua. Então eu convoco os homens, essa é uma ação específica para os homens da igreja, para que a gente possa se reunir aqui terça-feira, às 19h30, para nos prepararmos e sairmos para as ruas, para levar um suprimento momentâneo para essas pessoas, mas também um suprimento eterno, que é a palavra de Deus, amém? Glória a Deus, te espero aqui terça às 19h30. Agora números a respeito da nossa equipe de membresia, do nosso corpo de membresia e time de voluntariado da casa. Durante o ano de 2024, tivemos 109 novos membros chegando aqui na comunidade. Atualmente nós somos 245 membros aqui na nossa comunidade, glória a Deus. Tivemos também 81 novos voluntários em 2024. Glória a Deus. Quem se tornou um novo voluntário em 2024 aqui? Glória a Deus, muita gente. Glória a Deus. Quem são os novos membros em 2024 aqui? Glória a Deus, muita gente aqui. Muito bom. Passando agora, também tivemos, agora atualmente somos 165 voluntários na casa. Você vê que, eu não tenho o número de cabeça aqui do percentual, mas a proporção aqui é muito significativa. De 245 membros, 165 são voluntários. É um corpo muito ativo no voluntariado da casa. Passando, vamos lá. Vamos falar sobre os nossos youth groups, que é o nosso meio de discipulado na casa. E eu quero te lembrar disso. Esse é o lugar que nós acreditamos na prática do discipulado, onde nós desenvolvemos e fazemos aquilo que Jesus nos chamou a fazer, que é fazermos discípulos de todas as nações. Você é um discípulo de Cristo e partilha do discipulado na sua comunidade na fé. Nós temos pessoas que são extensão do braço pastoral, líderes que estão liderando youth groups, esse meio para você receber ali o discipulado em pequenos grupos. Nós acreditamos nisso porque Jesus fez isso. Jesus fez o seu discipulado no seu pequeno grupo com 12 discípulos, amém? Nós não temos uma metodologia específica, mas nós acreditamos, meus irmãos, que esse é o meio pelo qual nós desenvolveremos o discipulado nessa casa. Quando eu falo que não temos uma metodologia específica, é porque existem muitas metodologias aos quais têm nomes conhecidos hoje, na nossa nação. Mas nós acreditamos nos princípios simples que Jesus praticou. Reunir pessoas em torno de uma mesa, semear a palavra de Deus, crescer na maturidade na fé, em comunidade. Nesse lugar de comunidade, meus irmãos, é o melhor lugar para você ser pastoreado e discipulado.
Porque você vai precisar desenvolver a sua fé, você vai precisar exercer fruto do Espírito. É nesse lugar que você vai ser forjado, inclusive, a desenvolver seus dons e talentos em meio à comunidade. E numa pequena comunidade onde a gente olha nos olhos uns dos outros, é o melhor lugar para que a gente consiga desenvolver e exercer o discipulado. Não à toa Jesus praticou isso. Jesus se reunia frente a multidões para ensinar, mas Jesus se retirava com os 12 que perpetuariam o seu legado. Nós abrimos 2024 com 8 youth groups e estamos encerrando com 10 youth groups, amém? E abriremos 2025 com 2 novos youth groups, amém? Glória a Deus. Então teremos novidade aí nos meses iniciais do ano de 2025. Continuando, vamos falar dos pastores e líderes. Nós tivemos 2 novos líderes em treinamento, entrando para o treinamento pastoral na nossa igreja. Tivemos 7 novos pastores ordenados também. E atualmente somos 13 pessoas compondo a equipe pastoral. Glória a Deus que o corpo pastoral está crescendo nessa casa também. A respeito da liderança, tivemos 12 novos líderes treinados e formados no treinamento de liderança recentemente. São 3 a 4 meses, de um intenso preparo para esses líderes formarem no treinamento. E atualmente somos 36 líderes no time de liderança dessa casa, amém? Vamos avançar também aqui para falar sobre o avanço em obras. Nesse ano nós concluímos a etapa 2 do Kids, do projeto de construção do Kids. Ainda temos etapas pela frente, temos mais construção para fazer lá, temos mais salas para construir, vamos construir ali também um lugar de diversão para eles também, e temos que terminar a obra do auditório superior, mas essa foi uma conclusão expressiva para nós. Foi um projeto que nós abrimos no ano de 2023 e executamos no começo do ano de 2024, por isso está aí. Avançamos também na construção do auditório superior, que eu acabei de citar, é um auditório multiuso, onde as crianças já vão para lá hoje, por exemplo, para terem o seu culto. Todas as salas se reúnem nesse mini auditório ali, elas têm um momento de louvor, os voluntários de louvor sobem por aqui, vão lá, ministram louvor para elas, e depois disso elas vão para suas salas. E esse auditório também, nós temos reuniões acontecendo, cremos que a próxima Escola United vai acontecer lá. Nós avançamos muito na construção desse auditório, estruturalmente, eu creio que a gente avançou em cerca de 70% a 80%, precisamos apenas colocar as portas daquele auditório e colocar o ar-condicionado lá também, que em breve vai chegar, amém? Muito bem. Nós colocamos também porta de entrada na igreja, colocamos as portas do auditório principal aqui, que foi muito significativo para nós também. Fizemos ali a construção da estrutura da sala do Next, ali colocamos o piso, levantamos as paredes, colocamos uma iluminação, ainda que provisória, já está bem iluminado ali. Foi um avanço muito importante para nós também. E concluímos, meus irmãos, nessa semana, o projeto do ar-condicionado do auditório. Glória a Deus! Glória a Deus. Foi um projeto específico para uma obra específica, tendo tido a necessidade de levantarmos uma oferta específica. E como comunidade na fé, nós alcançamos esse objetivo. Eu sou muito grato ao Senhor pela generosidade de cada um dos nossos irmãos em ter participado desse projeto. Agora a gente pode desfrutar de um ambiente climatizado aqui. A gente está compreendendo ainda a temperatura que a gente precisa colocar, De manhã a gente colocou no 20, estava todo mundo com muito frio. Aí a gente subiu para 23 agora à noite para ver como está tudo bem, está confortável para você. O que não pode é passar calor. Só eu, porque aí eu tô aqui e preciso fazer muito esforço, e aí às vezes vai bater um calorzinho, mas tá tudo bem, eu vou sustentar o blazer até o final agora. Maravilhoso. Vamos lá. Aí talvez você fale, pastor, mas eu queria muito ter ofertado nesse projeto e não consegui. Olha que maravilha, a gente tem um excelente problema para resolver. Não fique incomodado com isso, meus irmãos, porque tem muito espaço para a gente investir aqui nesse ano de 2025. Eu vou dar apenas alguns exemplos para você aqui, Nós realizamos muitos projetos, mas a gente sonha, por exemplo, para restaurar a nossa fachada. Quem chegou ali e viu que está tudo destruído ali? A gente tirou um jardim morto que tinha ali, uma guarita que não servia para nada. E glória a Deus que a gente vai ali trazer um lugar ainda mais lindo, vamos iluminar melhor o lugar, vamos pintar toda a fachada, queremos colocar letreiro lá, queremos que cada pessoa que passe por essa rua saiba que nós estamos aqui.
Nossa fachada vai ficar ainda mais linda. Nós temos também que avançar em infraestrutura aqui no nosso auditório. Temos que colocar as placas de rebaixamento aqui no auditório ainda. Nós temos que fazer uma parede aqui no fundo, lateralizar os telões, né? Repara que eu disse os telões, já estou profetizando aqui em nome de Jesus. A posição original desses telões são nas laterais. A gente vai colocar quadros lindos aqui. Quem sabe LED? Não sei, não me importo muito com LED, mas a gente vai lateralizar eles ali, vai ficar lindo, né? Vai ficar mais fácil de você visualizar os telões aqui. Então, assim, tem muita coisa para a gente fazer, tá? Obviamente, a gente compreende que esses desejos, esses projetos que nós temos aqui no nosso coração, eles vão passar por um planejamento dentro do nosso comitê financeiro, para que a gente possa executar cada um dentro do seu tempo, sem que necessariamente a gente tenha que abrir um projeto de expansão. Mas se você tem algo no seu coração de semear de uma forma mais pontual em alguma dessas necessidades, por favor, é só nos procurar, que a gente vai poder dar direções para como você pode ofertar e fazer a antecipação, né, dessa execução desses projetos que nós temos sonhado para 2025, amém? Vamos fazer também mais uma sala lá do Kids, como eu bem falei. Queremos fazer uma sala para criação, queremos fazer ali uma cabine de transmissão. Nossos irmãos aqui de criação e produção vão subir, eles vão administrar o culto de lá de cima, vai ser lindo ali. Olha lá, olha como eles ficaram ali, ó. Muito bem, então tem muita coisa para a gente fazer. Glória a Deus! Vamos continuar avançando para a honra e glória do Senhor Jesus. Agora, meus irmãos, quero falar sobre visão para 2025. Eu vou ser bem direto, bem prático, bem objetivo aqui com você. Fica comigo para que você possa capturar. Eu quero começar dizendo que ontem, em conversa com os nossos apóstolos, depois de ver o vídeo que eles enviaram para nós, eu fiquei muito grato ao Senhor pela sensibilidade espiritual dos nossos líderes, em trazerem uma direção espiritual para nós como comunidade na fé, e também grato ao Senhor pela presença do Espírito Santo, que tem me dado a cada dia mais sabedoria para compreender suas direções. Eu fiquei muito feliz, porque de fato aquilo que eles comunicaram para o ministério como visão, está exatamente atrelado àquilo que o Senhor estava gerando no meu coração para essa igreja local, né? E de fato, uma visão bíblica, ela vai caminhar entrelaçada, obviamente, né? Qualquer coisa que você der como visão com base na palavra de Deus tem que concordar com aquilo que a gente acredita também, porque a palavra de Deus é uma só. Mas nós compreendemos as estações, compreendemos o nível de maturidade que nós estamos, o momento que nós estamos. A palavra diz em Eclesiastes no capítulo 3 que há tempo para cada coisa debaixo do céu. Assim como houve o tempo para essa grande bonança chegar aqui, né, no nosso auditório e climatizar esse ambiente, tem tempo espiritual para cada coisa também que nós faremos como comunidade na fé. Então, compreender que essa visão estava diretamente conectada à estação que nós estamos entrando, foi algo que alegrou demais o meu coração. Então, basicamente, os 3 pilares da visão que nós caminharemos como igreja em 2025 são exatamente os mesmos os quais os nossos apóstolos comunicaram para a visão do ministério. Contudo, nós falaremos aqui nessa noite sobre como aplicaremos cada um deles, e também traremos fundamentação bíblica para que a gente possa se apegar na palavra de Deus como essa forte fundação, para que a gente possa prosseguir com fé, sabendo que estamos caminhando num lugar seguro, amém? E esse lugar seguro é a palavra de Deus. Número 1, consolidar o corpo. Tem a ver com fortalecer, firmar, unificar, alicerçar o corpo de Cristo. Eu quero chamar você para abrir sua Bíblia comigo em Efésios, no capítulo de número 4, verso de número 11. Efésios 4, 11. Quem chegou lá diz amém. Eu vou começar a leitura, a gente vai ler até o verso 16. Se você não trouxe a sua Bíblia, pode acompanhar aqui no telão, tá bom? Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Ele designou, ele quem? Repita comigo, Cristo. Verso de número 12, eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que, repita comigo, até que. Esse até que, meus irmãos, é o prazo de validade para os ofícios que Jesus distribuiu na sua igreja. Ou seja, cada um desses ofícios, apóstolos, pastores, evangelistas, profetas e mestres, eles estão em atuação por causa da graça de Cristo Jesus em ter compartilhado dons
para que o corpo de Cristo seja edificado. Olha só o que a Bíblia diz: até que todos, diga comigo, todos alcancemos a unidade na fé e o conhecimento do Filho de Deus, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Aleluia! Então, verso de número 14: não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos, diga comigo, em todos os aspectos, cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo, mais uma vez, todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Aleluia! Consolidar o corpo, meus irmãos, tem a ver primeiramente com a consolidação de Cristo em nós. Nós somos parte de um corpo, somos membros do corpo de Cristo, o qual Ele é o cabeça. E esses membros desempenharão sua função se eles estiverem interligados de uma forma plena ao cabeça, que é Cristo Jesus. Então essa consolidação do Cristo em nós amadurece a nossa fé, para que nós sejamos o que Paulo diz aos Efésios: a cada dia mais parecidos com Ele. Quem aqui quer ser mais parecido com Jesus? Então nós vamos buscar isso juntos nessa nova temporada também, amém? E o que a gente compreende que acontece, meus irmãos, quando a gente amadurece em Cristo Jesus, quando a gente está ainda mais interligado e mais consciente do objetivo da cabeça, daquilo que a cabeça está dando como instrução para esse corpo, a gente também reconhece o nosso papel no corpo. A gente também compreende o que Paulo fala aos Efésios, que cada um tem a sua responsabilidade, e cada um, ao exercer o seu papel, olha só o que Paulo está falando aqui, cada um, meus irmãos, ele está chamando a responsabilidade para todo o corpo. Diga assim comigo: eu sou parte desse corpo. Cada um, ao cumprir a sua responsabilidade, ou ao fazer a sua parte, contribui para que todo o corpo seja edificado. Quando cada um faz a sua parte, todo o corpo cresce, é o que Paulo fala. Então, a consolidação do corpo de Cristo tem a ver, meus irmãos, com a consolidação de Cristo em nós e com a consciência do que Cristo nos chama a fazer como igreja, tendo a responsabilidade como membros de um corpo. Atos no capítulo 2, verso 42, mostra, como eu já bem citei, que todos perseveravam no ensino dos apóstolos. Ou seja, se todos perseveravam, ninguém ficava de fora. Ali cada um tinha consciência da sua responsabilidade. E olhando para essa igreja que abalou o mundo, nós queremos caminhar nos mesmos princípios que os apóstolos do Cordeiro perpetuaram na igreja primitiva, amém? Então, a consolidação do corpo, ela vai acontecer nessa comunidade local, primeiramente, meus irmãos, com a leitura bíblica, com o incentivo da leitura da palavra. É algo que nós faremos ainda mais esse ano de 2025. Eu vou preparar um plano de leitura, provavelmente dos evangelhos, para compartilhar com vocês. Eu não quero de fato que nós sejamos uma comunidade onde tem gente que nunca leu a Bíblia, nunca leu, sabe nada da Bíblia. Não fique apenas com o que você escuta aqui, meus irmãos. Nós temos a responsabilidade de ir para o nosso secreto, de crescer no conhecimento do Cristo. Eu não digo isso para que você duvide do que eu estou falando para você. Eu digo isso para que você tome a sua responsabilidade de fazer a sua parte, de buscar o Cristo revelado nas Escrituras. Então nós leremos mais a Bíblia no ano de 2025. Eu vou incentivar mais a comunidade a leitura bíblica nos seus devocionais, amém? Teremos também séries sobre comunidade, para que a gente possa compreender mais esse papel do corpo e o papel da igreja como corpo de Cristo. A gente vai, inclusive, provavelmente esse vai ser o nosso projeto do ano de 2025, que vai ser a construção do United Café.
Esse vai ser um lugar específico para que a gente possa desfrutar ainda mais de comunhão na casa. Nós temos um espaço ali atrás, temos um projeto lindo e maravilhoso para executarmos lá. E acreditamos que nesse ano de 2025, a gente vai no mínimo startar boa parte da estrutura do café lá. Então, durante o ano a gente vai trazer mais notícias sobre isso, mas isso está no nosso coração, porque a gente acredita que o espaço para comunhão ajuda a promover a solidificação do corpo. Quando a gente valoriza o que o outro carrega da parte de Deus, a gente pode receber dessa parte. A gente pode ser abençoado por essa parte. E lembra que Paulo fala, todo o corpo, quando cada um faz a sua parte, coopera para que todo o corpo cresça. Esse corpo caminha interligado. A igreja não é um lugar para você vir, frequentar os domingos. É uma família para você pertencer todos os dias. Então nós queremos abrir esse espaço que não é apenas um café. É um espaço espiritual. É um lugar para que as pessoas possam edificar suas relações, a fortificarem seus laços fraternais em Cristo Jesus. Amém? Vamos crescer, vamos consolidar o corpo de Cristo nesse novo ano, também com a abertura de novos youth groups, como a gente disse aqui. Ampliaremos a nossa base de discipulado, abrindo novas oportunidades para que pessoas possam se achegar e se assentarem em torno de uma mesa para serem discipuladas. Amém? Número 2, fortificar ou fortalecer as famílias. Fortalecer tem a ver com juntar, proteger, armar, desenvolver as famílias com a palavra de Deus. Meus irmãos, a família é a primeira instituição da terra. Lá em Gênesis, no capítulo 2, verso 18, a Bíblia diz que Deus olha para Adão e diz, não é bom que o homem esteja só. Eu far-lhe-ei alguém, eu vou criar alguém que o ajude e o complete. Essa completude que há na formação de uma família revela a glória de Deus. Por quê? Porque Deus é um pai de família. Deus nos tem como seus filhos em Cristo Jesus. E esse pai perfeito nos ensina a como cuidar de uma família, a como sermos bons pais, a como sermos boas esposas, a como sermos bons filhos. E nós buscaremos no Senhor um fortalecimento para as nossas famílias. Temos amadurecido como igreja, e ao longo desse amadurecimento, mais famílias têm se achegado, mais famílias têm se formado, o povo está casando, amém? Solteiro diz um glória a Deus aí, que o seu também está chegando, aleluia, amém? Os casados vão fazer mais filho, né? Enfim, família, gente, a família revela a glória de Deus. Obviamente, quando nós olhamos para o Éden, quando Deus forma essa família, Deus partilha ali em Gênesis 1, 2, a sua essência, a perfeição do seu plano criacionista. Quando a gente avança para Gênesis no capítulo 3, a gente vê que a queda corrompeu a família, não é mesmo? E quando a queda corrompeu a família, a gente vê que todo mal entrou no mundo, toda mazela entrou no mundo. A autoridade que havia sido confiada ao homem foi delegada a Satanás, porque o homem deu esse direito. E aí o que acontece, meus irmãos? Uma disfunção social, mas uma disfunção social que acontece a partir de uma disfunção familiar. Quando Adão e Eva têm Caim e Abel, o que acontece? Caim mata Abel. Você vê que, meus irmãos, o colapso que há na sociedade partiu de uma família colapsando, porque o pecado corrompeu aquilo que Deus criou de forma perfeita. E quando uma família é disfuncional, nós teremos também uma sociedade disfuncional. Mas em contrapartida nós cremos que famílias fortes constroem uma igreja forte. Nós cremos que famílias fortes constroem uma sociedade forte. Seremos relevantes na sociedade também pela expressão de Deus através das famílias. Cremos que as famílias são o pilar da sociedade. E nós não deixaremos nos corromper por aquilo que o mundo tem pregado acerca de família. Nós voltaremos para os princípios da palavra e seremos ainda mais fortes e relevantes no nosso tempo, com famílias saudáveis, abençoadas, para abençoar o mundo, para abençoar a terra, para alcançar pessoas e ser um bom exemplo da glória de Deus revelada nessa relação familiar, amém? Então, como nós faremos isso? Nós teremos séries sobre paternidade, séries sobre família aqui ao longo do ano, para trazer mais ensinamento sólido para as famílias da casa. E para você que sonha um dia formar uma família, isso vai servir para que você seja preparado agora. A sua família, ela não é fortalecida, ela não é preparada, sabe? Ela não é edificada só quando você se une a alguém no altar. Ela é preparada enquanto você está sendo preparado para formar uma família. Amém? Então esse ensinamento é rico e precioso para todos nós aqui. Nós também teremos uma conferência de casais acontecendo no Rio, glória a Deus. Já te anuncio para que você possa se preparar
para isso. Inclusive, meus irmãos, eu estou compartilhando entre hoje e amanhã o calendário oficial do ano de 2025 com você. Você que é membro da casa, você vai receber no grupo de membresia o calendário de todo o ano de 2025. É claro que existem eventualidades que fazem com que a gente precise às vezes mudar uma data ou outra, e a gente comunica isso, mas eu trabalhei junto com a equipe pastoral nos últimos dias para preparar esse calendário para você se antecipar em relação às datas e se preparar para estar junto conosco em cada um desses eventos especiais, como a conferência de casais que vai acontecer no Rio. Temos também, acontecendo nesse ano de 2025, mais uma edição do nosso curso de casais. Glória a Deus! Quem já participou do curso de casais aqui? Vamos avançar de glória em glória, vai ser mais abençoador ainda nessa próxima temporada. Temos também o Ministério de Casais, que foi ativado nesse ano de 2024, liderado pelos pastores Vinícius e Karen. Eles vão continuar também perpetuando, desenvolvendo essa frente ministerial da nossa igreja, dando suporte para as famílias. Tem sido maravilhoso os encontros que eles têm feito. Eles têm feito um trabalho maravilhoso com os casais da igreja. Eu quero encorajar você, família, eu quero lembrar você que vocês têm suporte nessa casa, não apenas através da vida deles, obviamente, mas eles estão se dedicando especificamente para isso também, para encabeçarem essa frente ministerial aqui. Nós continuaremos avançando também nesse ano de 2025, amém? Apenas alguns exemplos de como a gente vai praticar o fortalecimento das famílias aqui. Número 3, e para a gente caminhar para o encerramento, capturar a colheita, aleluia, glória a Deus. Eu amo essa parte, amo todas, mas é que essa parte tem no meu coração de uma forma especial. Capturar a colheita tem a ver com salvar, restaurar, redimir, reconciliar o homem com Deus. Abra sua Bíblia lá em João no capítulo 4, verso 35. João, capítulo 4, verso 35. Após Jesus ter um encontro com a mulher samaritana, após ele ter pregado o evangelho do reino de Deus para ela, os discípulos estão surpresos, porque um homem judeu, Jesus, estava conversando com a mulher samaritana. Uma cena inusitada está acontecendo diante deles, muitos paradigmas sendo quebrados ali naquela cena. Então, Jesus ele começa a ensinar os discípulos a respeito de uma colheita. Ele diz assim: vocês não costumam dizer, ainda faltam 4 meses para a colheita? Essa é uma frase aplicada dentro do contexto judeu ali, não tenho tempo para entrar nisso, mas continua dizendo: mas eu lhes digo, despertem e olhem em volta. Resumidamente, meus irmãos, Jesus está dizendo para nós, o tempo da colheita é agora, não é amanhã. Existe uma colheita pronta, despertem e olhem em volta. A colheita está preparada pelo Senhor, é Ele quem ajunta os seus filhos. Mas os trabalhadores precisam estar prontos para essa colheita. Eles precisam estar despertos. Então Jesus está falando para mim e para você, Igreja United São Paulo, despertem e olhem em volta. Existe uma colheita para ser capturada. E esse Senhor nos encorajou a orarmos ao Senhor da colheita para que Ele levante trabalhadores. Tem algum trabalhador de pé aqui? Aleluia! Pelo poder e autoridade do nome de Jesus, a gente vai avançar capturando uma colheita que o Senhor preparou. Existe uma colheita pronta. Despertem e olhem para esse bairro, despertem e olhem para a sua cidade, despertem e olhem para a nação, despertem e olhem para a necessidade do mundo. Tem uma colheita pronta para ser ceifada, e nós trabalharemos nela. Aleluia! Glória a Deus. Caminharemos isso com base no que Jesus fala lá em Marcos capítulo 16, verso 15. Vão pelo mundo todo, preguem o evangelho a toda criatura. Essa é a nossa responsabilidade, esse é o nosso papel, pregar o evangelho, fazer discípulos de todas as nações. O ministério da reconciliação foi nos dado. Paulo, falando aos Coríntios, ele diz, meus irmãos, uma profundidade dessa fala de Paulo. Ele diz que Deus faz o seu apelo. Imagina Deus fazendo um apelo. Deus fazendo um apelo à humanidade. E Ele faz como? Por nosso intermédio. Paulo continua dizendo: quando nós dizemos ao mundo, reconciliem-se com Deus,
somos chamados a anunciar o caminho de reconciliação que Jesus abriu na cruz. Essa é a nossa missão principal como igreja. Anunciar daquele que nos salvou, anunciar daquele que nos redimiu, anunciar daquele que nos reconciliou com Deus, anunciar daquele que pagou um alto preço para que a gente recebesse de graça aquilo que dinheiro nenhum poderia comprar. Jesus conquistou com o seu sangue. Essa mensagem de graça, essa mensagem de misericórdia, essa mensagem de amor, a mensagem da cruz do Calvário precisa ser latente ao nosso coração, ao ponto de que nós não nos calemos diante da necessidade que há no mundo. Somos crentes em Cristo Jesus em uma cidade de 12,4 milhões de habitantes, dos quais, segundo as estatísticas do IBGE, 2,4 são cristãos. Temos um mar, uma seara de 10 milhões lá fora. E deixa eu te falar uma coisa, Jesus não se engana quando ele diz que existe uma colheita pronta. Eu confesso para você que em minha humanidade, quando eu olho para o contexto em que vivemos, quando eu olho para o desafio das relações humanas, quando eu olho para o desafio de apresentar para as pessoas que estão tão focadas nessa terra sobre algo que desceu do céu, é incompreensível para nós como isso vai acontecer no nosso cognitivo. Mas, ainda que eu ache tão desafiador, ainda que eu tenha certeza que em minha humanidade é impossível que eu faça essa obra, eu também tenho certeza que aquele que começou a boa obra em mim, ele é fiel para completar, e aquele que me ungiu pelo poder do Espírito Santo, ele vai fazer as mesmas obras e obras ainda maiores, e nós caminhamos como igreja apegados a essa verdade, que essa é a nossa missão principal nesse mundo, reconciliá-lo com Deus. Aleluia! Vamos capturar essa colheita que Jesus preparou para nós nesse novo ano. Como nós faremos isso? Continuaremos nos aplicando em ações evangelísticas no bairro, e o Rich vai trabalhar ainda mais ativamente nessa nova temporada. Também abordaremos ensinamentos ao longo desse ano acerca da responsabilidade que cada um de nós temos em levar o evangelho dentro do contexto que nós estamos, amém? Continuaremos fomentando as nossas redes sociais, que tem sido uma grande veia de evangelismo da igreja. Muitas pessoas que estão aqui chegaram através das redes sociais. Se você de alguma forma foi alcançado ou despertou interesse em vir à igreja por causa das redes sociais, faz um sinal com a sua mão através das redes sociais. Olha só, gente, boa parte da igreja, mais da metade das pessoas que estão aqui de algum modo foram impactadas pelas redes sociais. A gente vai continuar fomentando isso. Nós queremos cumprir o objetivo como criação de disponibilizar as fotos, seja dos eventos da igreja, de cultos, para que você possa evangelizar nas suas redes sociais através desse conteúdo também. Mas eu quero te encorajar a fazer a sua parte, sabe, a levar através desse veículo de evangelismo que existe hoje na internet a mensagem transformadora de Jesus, amém? Glória a Deus. Faremos também alguns eventos especiais que serão uma oportunidade para que você também convide novas pessoas para estar na igreja, como por exemplo, teremos um Revival Night no primeiro semestre, uma noite de avivamento aqui. Teremos também nesse ano, novamente, depois de um ano de pausa, porque nós tivemos uma conferência acontecendo lá no Rio, nós teremos agora nesse ano, novamente, United Conference São Paulo! Vai acontecer no mês de setembro, vai ser muito especial. E, meus irmãos, eu quero fechar com isso. Nós iniciaremos em 2025 o processo de plantação da Igreja United Pinheiros! Aleluia! Ao decorrer do ano eu vou trazer mais novidades de como a gente vai trabalhar nisso, mas a gente está pensando de forma muito estratégica a respeito dessa localidade. Eu e minha esposa, pessoalmente, nós temos um apreço muito grande pelo povo daquela região ali. Eu digo que nós temos frequentado a região, conhecido mais o povo, para compreender mais aquele público. E a gente compreende, meus irmãos, que tem uma tribo quase que inalcançada ali. A região de Pinheiros e Vila Madalena soma-se como uma região com mais de 500 bares. É muito bar por habitante, sabe? Mas pouquíssimas igrejas. Eu tenho me conectado com pastores da região ali, para que a gente possa pensar junto na região, como é que a gente pode fazer para abençoar essa região.
Existe uma tribo muito específica ali, e nós nos colocaremos à disposição para levar o evangelho, meus irmãos, assim como Jesus disse, para toda criatura. Amém? E ao longo desse ano a gente vai trabalhar nesse processo de plantação. Começaremos a alcançar novas localidades em São Paulo, assim como tenho dito que aconteceria. Eu tenho dito durante 3 anos isso aqui. Talvez você tenha ouvido isso semana após semana e tenha pensado, quando é que vai acontecer? Existe tempo para todas as coisas, e esse tempo está chegando, amém? Se tem trabalhadores prontos aqui, é tudo que Jesus precisa, porque a colheita está pronta. Nós continuaremos proclamando a respeito daquele que morreu na cruz. Nós continuaremos, pelo intermédio do poder do Espírito Santo, saqueando o inferno e povoando o céu. Continuaremos, meus irmãos, desfazendo as obras de Satanás e anunciando aquele que venceu Satanás, aquele que despiu o diabo na cruz do Calvário. O Deus que há nesse mundo, ele vai se curvar quando o único verdadeiro Deus for se apresentado. Enquanto a gente apresenta o Deus verdadeiro a este mundo, os falsos deuses começarão a se curvar dentro do coração das pessoas. Lembra-se daquele possuído gadareno? Quando Jesus chega, aquele homem vivia acorrentado. Quando Jesus chega na sua região, ele sai do cemitério e vai até Jesus e diga: por que é que você vem me atormentar fora do tempo, filho de Deus? Ei, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Satanás sabe quem é Cristo. Ele sabe o poder que Jesus carrega. A grande questão é, eu e você também temos essa consciência? Porque se temos essa consciência, nós faremos aquilo que Jesus fez. Jesus libertou aquele homem. Caminharemos debaixo desse mesmo poder, anunciando aquele que morreu por toda a humanidade. Deus manifestou a sua obra de amor, quando João 3,16 diz que ele amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqueles que ainda não creem, estão em condenação por não crerem, assim como a continuidade diz no versículo 17, mas essa condenação vai ser caída por terra quando o evangelho for apresentado. E eu oro em nome de Jesus, que eu e você sejamos aqueles que estão disponíveis para isso, para dar continuidade, para perpetuar o legado de Cristo Jesus. Que nessa noite, embora seja uma noite atípica, embora seja uma noite muito pontual no nosso ano, onde a exposição do evangelho foi feita de uma forma diferente, fora de um modelo tradicional de sermão, eu quero encorajar você a capturar essa visão, para correr com ela nessa nova temporada. Eu quero te encorajar a ficar de pé no seu lugar.